Obrigado. Não sei onde foi parar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa Espírita. Eu convido a todos a podermos fazer a nossa espiritualização, a nossa abertura da nossa palestra dessa noite. Vamos cerrar nossos olhos, tranquilizar assim os nossos pensamentos, deixando de lado as turbulências do dia, para nos dedicarmos a nós, sentindo a espiritualidade amiga já se aproximando de nós, a nos amparar, a nos auxiliar. E nesse sentimento de gratidão podemos elevar o pensamento ao nosso Mestre maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecê-lo por estarmos aqui hoje. Agradecê-lo por Ele abrir esse grande espaço de muita luz, de muito amor, de muito aconchego para nos recepcionar. Nós encarnados e os nossos amigos desencarnados também. E assim, Senhor Jesus, com o coração alegre, feliz, é que nós vos pedimos nesse momento a permissão para podermos dar por início a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a biografia de nossa irmã Ana Prado. Ela que foi a primeira médium de efeitos físicos do Brasil. Registrado, foi ela quem trouxe a mediunidade de efeitos físicos. E sobre a vida de nossa irmã, há duas polêmicas. Há duas polêmicas que rondam para aqueles que conheceram um pouco da sua vida. A primeira polêmica é onde realmente ela nasceu. Que estado que ela nasceu. E a segunda polêmica, se ela foi ou não uma suicida nessa encarnação. Quanto à primeira polêmica, nós podemos afirmar que ela nasceu entre 1883 e 1884. Ela nasceu na cidade de de Parintins, uma ilha cercada pelo rio Amazonas. Então nossa irmã era amazonense. Somente depois, muito tempo depois, ela então vai mudar-se para Belém do Pará, onde ela vem a desencarnar. Mas nossa irmã era amazonense. Filha de Dona Emelinda de Carvalho Rebelo, uma espírita. E curioso, que nascendo num berço espírita, nossa irmã não queria saber do espiritismo. Bastava sua mãe falar sobre espiritismo, sobre espírito, e ela já saía do assunto. Não queria saber, não sabia o porquê, mas ela não se interessava. Tanto que ela buscou na sua formação religiosa a Igreja Católica. Mesmo tendo dois tios maternos que foram que inauguraram, trouxeram a FEA, a Federação Espírita do Amazonas. Então a família Rebelo, a sua família, ela foi pioneira no espiritismo, na divulgação do espiritismo no Amazonas. Futuramente, nossa irmã então vem a conhecer Eurípides de Albuquerque Prado. E a ele ela vem a se casar. Com ele ela se casa. E tem 4 filhos. Eurípides era um cearense muito inteligente, comerciante, jornalista, e futuramente veio a ser prefeito de Parintins. Eles então, aliás, o Eurípides, ele tinha uma dúvida muito que lhe preocupava demais, e aguçava a sua alma, deixava muito preocupado, que era o assunto sobre a imortalidade da alma. E ele começa a pesquisar, e vai pesquisando, e ele chega no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. E ali ele encontra as respostas que ele queria. Ali ele se torna espírita. Então, Eurípides e mais 2 amigos se unem para então a inaugurar ali um centro espírita, Amor e Caridade, e mais futuramente, ele passa a escrever um jornal que era o Semeador.
Em 1913, eles vão para Belém do Pará. É aí que eles vão para Belém do Pará. Talvez seja devido ao preconceito de disseminar que ela tinha se suicidado, perdeu-se muito parte da sua vida e de sua infância. Nós não temos muito relato disso. Em 1913, eles chegam então em Belém do Pará e junto com eles também chegam as notícias da Europa sobre as tais mesas girantes. Eurípides, entusiasmado, convida a família para fazer a reunião. Os filhos de prontamente já querem fazer também. Mas Ana não quer. Cada vez que ele convidava a Ana, ela dava uma desculpa dos afazeres domésticos. Ou ela ia fazer a janta, ou ela ia fazer o almoço, dar comida para o papagaio, água para o cachorro, enfim, ela sempre tinha uma desculpa. E Eurípides continuou fazendo com seus filhos, mas nada de haver nenhum fenômeno. As mesas não se mexiam. Certa vez Ana estava ali debruçada sobre a janela, vendo a rua, assistindo a TV Rua, assistindo ali, era uma tarde de domingo. Eurípides, muito astucioso, viu que ela não tinha desculpa, a convida naquele momento. Ela não teve como dizer não. Então Ana senta-se à mesa sobre a sua negativa, não querendo. Bastou Ana colocar a mão na mesa, a mesa começa a vibrar. Querendo levantar, todos ficaram assustados, mas ela então sai da mesa dizendo que ali ela não faria mais nada, esse tipo de sessão. Eurípides então vai tentando com um amigo, com parentes, mas nada de acontecer a reunião. Até que um outro fato ele consegue, numa outra situação similar, convencê-la a ela. Ela jamais preparada pela espiritualidade amiga, jamais tranquila, participa da reunião. E a mesa não é que levanta, e a mesa gira, e eles querendo mais ainda, começam a utilizar o processo da tipologia, que é aquela reguinha onde tem as letras e os espíritos ali respondem as perguntas. E houve a primeira manifestação de um espírito ali, que não quis dar um nome. A época era junho, e é muito típico daquela região, festa junina, dia de São João, colocaram o nome de João no espírito. Mais tarde vão saber então que esse espírito viria a ser o seu mentor espiritual e que era o seu tio por parte de mãe, o senhor Felismino Olímpio de Carvalho e Rebelo. Então aqui começa a vida mediúnica de nossa irmã. Começa muito leve, muito tranquilo para ela. Seria a mesa girante, seriam os fenômenos luminosos, levitação, os objetos levitando, objetos mudando de lugar. Então essas reuniões, elas passaram a sair um pouco do ciclo dos amigos. Um amigo convidava o outro, daqui a pouco elas se tornaram públicas. E foram crescendo. E a Ana, ela também tinha outras mediunidades, como a psicofonia, o sonambulismo, a vidência, a audiência. Aliás, ela tinha todas as mediunidades descritas pelos livros dos médiuns por Allan Kardec. Porém, a psicofonia dela era extraordinária. Era um ponto fora da curva. Era aquilo que André Luiz relatava no livro dos Domínios da Mediunidade como psicofonia sonambúlica. Ela entrava em estado de transe mediúnico, um espírito se materializava completo e um outro lhe tomava o aparelho fono, o aparelho fonador para dar mensagens. E aquilo foi disseminando de tal sorte que a sociedade importante do Pará queria participar. Eram advogados, eram engenheiros, médicos, juristas, até o prefeito queria participar dessas reuniões, Pediam para participar. Então a Ana já começou a se sentir um pouco mais solta, mais confiante. Já foi perdendo aquele medo, E ela viu que os espíritos foi relatando a ela o porquê dessa sua mediunidade. E aí ela passou a falar que realmente ela já sabia o que ela tinha que fazer. Ela estava muito mais segura. Apesar dela não se sentir assim, na estatura espiritual para aquele tipo de trabalho. Ela achava que era muito aquele tipo de trabalho para que ela tinha de estatura. Enganada ela estava. Mas apesar dela também ter colocado, ela ajudou muito a colocar o Brasil no circuito mundial dos fenômenos mediúnicos físicos.
Naquela época, surge em Belém do Pará um padre francês, Florencio de Bois, que era perseguidor dos espíritas. E com ela e com a sua família não foi diferente. Bastava ele ir nos jornais, ele já colocava um artigo contra os espíritas, ele falava mal dos espíritas, dizia que era um embuste, dizia que era coisa do mal. E quando um fotógrafo tirava uma foto de um espírito materializado e colocava lá, ele já vinha rebater. Dizia que aquilo era montagem, como uma pessoa, um espírito que se dizia materializado, se vestia com um tecido envolvendo todo o corpo, e ele falava que aquilo era uma palhaçada. E chamava a Ana de comediante. Para a Ana foi muito difícil, porque naquela época, nós estamos falando ali em 1900, o comecinho, as mulheres, né, tinham que estar no seu lugar dentro de casa, era essa visão, né? E com isso, elas não podiam estar se envolvendo com religião, principalmente na parte espiritual, nesse conflito entre a religião católica e a espírita. Sem contar que as pessoas tinham medo também. As pessoas tinham medo dos espíritos, das manifestações. E a igreja, como terceiro fator, seria aquela que tecia duras críticas contra a Ana. Falava que ela era uma fraude, que ela ganhava dinheiro em função da fé do povo. E na realidade ela não pedia nada, né? Ela chega a adoecer-se emocionalmente, ela adoece. Mas não lhe faltou o amparo da família, dos amigos, dos espíritos, para ela continuar essa grande missão que ela tinha pela frente, certo? As sessões então passaram a ser escolhidas agora em outras localidades, para tirar o foco de fraude da sua casa, porque ali teria todo o tempo de se preparar numa fraude. Então vamos fazer na casa de um vizinho, na casa de um amigo, quem estivesse disponível a receber aquelas reuniões, né? E ela foi crescendo, essas reuniões, e crescendo. E era interessante que naquela época, né, as mulheres, elas, antes das reuniões, elas despiam Ana completamente, para verificar que ali não havia nenhum objeto, nada escondido. Depois ela se vestia e ia fazer as sessões mediúnicas. As mulheres tinham que passar por isso, as médiuns. Era muito constrangedor naquela época passar. E hoje já seria, imagina naquela época, né, os tabus e tudo mais. Né? E interessante que os cientistas, eles ensaiavam rigidamente os médiuns, porque ele não queria provar que aquilo era verdade, eles queriam provar o contrário, que aquilo era realmente um ato ilícito, um ato totalmente fraudulento. E o que eles fizeram com Ana? Eles mandaram construir uma gaiola onde as barras não passavam uma pessoa ou uma cabeça. A gaiola era feita com as 4 paredes totalmente lacradas, né? Não havia janela, não havia porta de acesso e teto. Só não tinha o fundo. Então como é que eles faziam? Levantavam essa gaiola, que nem aquelas de pegar passarinho, sabe? Cair em cima do passarinho. Levantava a gaiola, colocava uma cadeira ao centro, essa cadeira era parafusada ao chão. A médium sentava-se na cadeira, eles amarravam perna, braço, amordaçavam e às vezes colocavam venda. Descia essas gaiolas e, não contente, parafusava os 4 cantos da gaiola. Mesmo assim, os espíritos se materializavam dentro da gaiola, atravessavam as barras e iam conversar com o público que estava ali sentado. Muitas das vezes isso acontecia. Allan Kardec, curiosamente, ele coloca no livro dos médiuns um termo que ele chama de médiuns poderosos, que seriam aqueles médiuns que conseguem doar ectoplasma e os espíritos se materializam de corpo inteiro, perfeito. Se esses médiuns são os poderosos, imagine a nossa irmã, que ela não fazia isso com um espírito, nem com 2. Ela fazia isso com 3 espíritos ao mesmo tempo e um quarto ainda lhe tomava o aparelho fono para orientar todos os processos da reunião, onde iria sentar cada um, o que iria acontecer, tudo ali, e ela em estado de transe profundo. Depois dessas reuniões, as pessoas ali se prontificavam a ir no cartório, registrar e assinar, autenticando a veracidade daqueles fatos. Até Chico Xavier, bem depois, ele relata naquele programa Pinga Fogo da Rede Tupi, Sinta a Rede Tupi, que as manifestações de Ana eram totalmente verídicas, eram legítimas, né?
E nessa época, as pessoas eram muito incrédulas. Elas não acreditavam, diziam que aquelas fotos todas que se circulavam eram montagens. Isso na Europa também, era geral. Então o que acontece? Começou a surgir um movimento na Europa, principalmente na França e na Itália, onde eles começaram a adotar cera líquida, né, cera quente, para se fazer moldes, para provar ali, eternizar aquele momento do espírito ali, da sua presença. E aquilo foi diferente. Os espíritos, ao mesmo tempo, vieram aqui, falaram com Ana, orientavam aos participantes de trazerem ali uma cuba com parafina, cera quente, a uma temperatura de 70 a 100 graus, que é onde se liquefaz a parafina, e uma outra com gelo e água. Como é que os espíritos faziam? Eles se materializavam, enfiavam a mão, braço, perna, rosto ali naquela cera quente, depois colocava na água e desmaterializava e ficava o objeto. Mesmo que uma pessoa conseguisse suportar a temperatura de 70 graus, na hora que ela ia tirar a mão, tirar da posição que os espíritos colocavam, ela quebraria. Porque eles não colocavam uma mão simplesmente, eles colocavam dando mão, um contra o outro, mão fechada, todos aqueles efeitos que não davam para você tirar. E é curioso que naquela época começou a manifestar-se no centro de Ana, ali onde ela fazia as reuniões, aliás, Anita bailarina, uma menina de 13 anos que adorava plasmar flores. Ela materializava flores, ela adorava, o negócio dela era flores. E ela fazia na cera quente, fazia ao vivo, para todo mundo. Ela gostava de fazer lenços com nós também, para provar que era impossível tirar aquele efeito de dentro de uma cera. Existem inúmeros objetos plasmados, ali feito, materializado por Ana, pela bailarina, né, por Anita, expostos na FEB do Rio de Janeiro. E tem outro fato curioso, onde a Anita, ela materializa uma cesta de vime, uma cesta mesmo, bonita de vime. E ela pega essa cesta e coloca no chão. Ela pega, abaixa e pega novamente essa cesta. E quando ela pega, já é um encharpe. Ela mostra ali para todo mundo a facilidade que os espíritos tinham de manipular o ectoplasma de Ana, brincando, fazendo objetos ao bel prazer deles. Muito interessante isso. O outro caso muito interessante foi do Frederico Figner. Ele era um polonês que veio para o Brasil, ele que trouxe o primeiro fonógrafo, que era aquele aparelho que dava a cordinha ali, colocava um disco e tocava, né? Ele trouxe esse aparelho, ele foi o primeiro a fazer uma prensagem de disco de vinil. Ele foi um dos inauguradores e presidente da Odeon, estudioso espírita e vice-presidente da FEB. E naquela época, a sua filha, Raquel Figner, veio a desencarnar muito jovem devido à gripe espanhola. E ele ficou sabendo que tinha essas manifestações, né, feitas ali em Belém do Pará por Ana. Ele decide visitar com toda a sua família lá, para ver se conseguia falar com a sua família, com a sua Raquel, né, com a sua filha. Ele leva a sua esposa e seus filhos, e realmente, Raquel se materializa, e não fala com ele uma vez não. Fala com ele em inúmeras reuniões e por horas cada vez. Então, Nédia sustentava aquela manifestação por horas conversando, e ela conversava com o pai, conversava com os filhos, com os irmãos, perdão, e conversava também com a mãe, que estava muito agoniada. E ela se convenceu tanto, essa mãe, da vida após a morte, que ela escreve um livro e ela relata uma frase muito pequena, mas muito objetiva e que diz tudo. Raquel vive, mostrando a sua crença na imortalidade da alma e que sua filha estava muito bem. Bem mais tarde, quando já Frederico vem a desencarnar, Raquel, ela aparece agora como personagem no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, como filha do irmão Jacó, que na realidade é o Frederico Figner, que conta a história ali de um espírita, né, que era estudioso espírita e que trabalhou na FEB e tudo mais, e que achava que quando desencarnava ia ter todas as regalias, ia ser recebido com todas as pomposidades merecidas de ser espírita. E teve a dura realidade que não foi bem assim, porque ele na realidade ele não utilizou o espiritismo como o seu aprimoramento moral, seu crescimento espiritual.
né? E essa é a grande lição que o Espiritismo nos traz, né? É a nossa reformulação interior, né? E é isso que relata esse livro. E Raquel também deixa para Ana uma mão, né? A sua mão, né? Também eternizada ali na cera, que também está em exposição aqui no Rio de Janeiro, aí na FEB. Teve certa vez que Ana, ela estava em sua casa, ela se sentiu uma agonia, algo que estava ali perturbando, e ela entra em estado de transe profundo. Depois de horas ela retorna. E quando ela retorna, ela diz que ela foi até Parintins, porque seus parentes estavam tendo uma dificuldade, uma intranquilidade ali, precisavam do seu amparo. Depois dela falar isso, as pessoas entraram em contato com os familiares e realmente eles relataram que ela esteve lá conversando, auxiliando a resolver assuntos familiares. Um outro assunto muito interessante vem que o fotógrafo oficial que tirava fotos ali de todas as manifestações dos espíritos ali, das materializações por Ana, ele ficou sabendo que na casa de Ana tinha um obsessor. E era um espírito brincalhão, que gostava de fazer brincadeiras. E que se manifestava à noite. Então ele queria tirar foto desse espírito. Foi aí que o espírito João se manifestou a ele, dizendo que ele iria tirar essa foto. Fotógrafo do além, né? O que ele fez? Ele pediu para o fotógrafo montar aquela máquina lambe-lambe, sabe aquela que entra dentro, o cara fica com uma pólvora, assim como um flash, né? Pois bem, colocou isso na sala lá e disse que ele ia tirar foto. No dia seguinte eles foram verificar. Realmente a máquina foi disparada e ao revelar, lá estava a foto do tal espírito. Então nós vemos a curiosidade aqui de um espírito tirando a foto de um outro para entregar para nós aqui, os encarnados. Ana, ela também foi a pioneira, né, de materialização de espíritos, onde os próprios espíritos faziam a cirurgia. O próprio espírito, não utilizavam a ferramenta do corpo da médium, a não ser o ectoplasma. Tanto Ana mesmo, ela tinha um abscesso na sua boca, ela entrou em estado de transe, o espírito se materializou e cirurgiou a sua boca curando. Um outro efeito também interessante, o menino que veio com um tumor debaixo das axilas, a equipe médica se materializou, começaram a cirurgiar, e aquelas pessoas que não podiam ver, que escutavam de longe, conseguiam escutar o tintilhar dos instrumentos médicos batendo contra a bandeja, um contra o outro. Depois questionaram esse menino o que ele sentiu, e ele disse que sentiu só uma picada e foi curado daquele câncer. É o mesmo que acontecia com o Peixotinho, né? Um outro efeito muito interessante que aconteceu foi com o espírito João. Ele veio e se manifestou dizendo para que as pessoas trouxessem um pote com terra, um pote com água e algumas sementes de eucalipto. Ele se materializa perante a todos, fura a terra, coloca a semente, tampa e joga água. E na presença de todos, conhecedores dos desenvolvimentos celulares, da fisiologia da planta, eles conseguiram fazer com que todos ali conseguissem ver surgir a olho nu uma mudinha e criar uma plântula. Coisa que demoraria de 4 a 5 meses para acontecer. Felizes aqueles que conseguiram ver uma coisa dessa. Ana produzia fenômenos muito interessantes. Um deles era chamado de psicografia cutânea. Então os espíritos materializavam, escolhiam alguém dentro dos assistidos, a pessoa se levantava, fazia uma pergunta mental e a resposta aparecia escrito no braço de Ana. Uma outra pessoa fazia uma pergunta, aquela sumia e uma nova surgia no local. Muito interessante. A outra vez, os próprios cientistas quiseram tirar as impressões digital de um espírito. Tiraram e quando foram averiguar, era a própria impressão digital de Ana que estava dentro da gaiola, totalmente amarrada. Talvez por ser o ectoplasma dela, devia ter ali o seu DNA espiritual, né? É um caso muito interessante a ser estudado. E quanto à segunda polêmica? Quanto à segunda polêmica dela ser suicida? O seu pesquisador, historiador, o senhor Samuel Magalhães,
ele escreveu tudo sobre a vida de Ana, o que ele conseguiu garimpar. E ele estava escrevendo também um livro de um outro médium, também desencarnado. E ele faltava alguns trechos. Ele sabia que esse assunto estava na FEB de Brasília. E um amigo dele ligou para ele dizendo se ele sabia alguma coisa, se ele tinha conseguido algum documento afirmando que Ana tinha se suicidado ou não. Ele falou que não, nunca tinha me deparado com nada disso, né? E ele vai para a FEB de Brasília, acessa a biblioteca, e quando ele está andando no meio da biblioteca, na sua tela mental vem uma mesa perfeita e umas revistas em cima. Ele falou, peraí, eu vi isso, acho que na hora que eu entrei, mas não dei nem confiança, porque eu queria na partilheira tal, Y. Bom, ele volta então, ficou muito perturbado, ele voltou. Está lá a mesa com aquelas revistas. Ele falou, opa, começa a folhear e vê que tem uma revista de Belém do Pará, da data onde Ana morreu. Falou, opa, vamos ler. Começa a folhear essa revista. Quando ele vai folhear essa revista, ele acha uma carta escrita a punho por Dr. Mata da Celar, direcionada a Manuel Quintão, lá da FEB, presidente da FEB, dizendo que Ana havia desencarnado no dia 23 de abril de 1923, vitimada por fogo. Relata que ela estava fazendo o almoço, utilizando aquela espiriteira álcool, que vem a explodir e pegar a maioria do seu corpo, a ponto das suas vísceras saírem para fora, porque a carne já não estava na parte abdominal. Ele então passa a cuidar de Ana, ela pega na mão dele e relata para ele, meu amigo, eu sempre falei que iria ter um desencarne doloroso para reparar o meu passado de inquisitor cruel que fui. Não suportando as infecções, as dores, ela então vem a desencarnar. Então esse irmão, com essa visão, ele vem assim a limpar a memória de nossa irmã, daqueles que a acusavam de suicídio, né? E deve ser por isso, porque ela sabendo que ia sofrer tanto no seu desencarne, por ali ajustar as leis universais, né, do que ela propôs no passado dela, ela tinha tanto medo do espiritismo, sem saber o porquê, mas depois ela foi esclarecida. Então ela falece ali com 39 anos de idade, né, 39, 40, e essa notícia percorreu por todos os jornais do Brasil, inclusive também na França, pelo Revue Spirit. Então, em julho de 1918, ela começa as suas manifestações mediúnicas. E no dia 23 de abril de 1923, acaba as suas manifestações. São 5 anos, apenas 5 anos. Passa muito rápido, mas foi o bastante para ela produzir centenas e centenas de manifestações mediúnicas. No dia 24 de fevereiro de 1955, 20 e poucos anos lá para frente, Chico Xavier dá uma passividade para a nossa irmã, via psicofonia, que é gravado e depois registrado no livro Observação Oportuna. E que, se os irmãos me permitem, eu acho muito interessante a gente ler o que ela vem falar para nós. Amigos, saibamos receber a paz de Jesus. Sou a vossa irmã Ana Prado, humilde servidora de nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao Espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Tinha seus problemas. Não era só alegria, ela tinha seus problemas. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espirituais, quer dizer, médiuns. Se pensam que aqui acabou, não. O trabalho continua lá. Aqui, mediunidade de efeitos físicos, lá mediunidade de efeitos espirituais. Nela encontramos seguro caminho para a renovação com Cristo. E por que ela fala isso? Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser além da morte. No entanto, ao redor da fonte
de bênçãos que fluía incessante junto aos nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo. Como se fosse só circo. Teve-se o efeito de provar a imortalidade da alma, mas não teve o efeito do Evangelho do Cristo. O único processo capaz de assegurar a nossa redentora doutrina, o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. No quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade que oferece a ilusão ao nosso próprio respeito. Aquele médium que fala que sem ele nada acontece, que ele é melhor que o outro médium, que tudo roda em torno dele. Aí ele abre as portas da obsessão. É isso que ela está falando aqui. Recolhemos os favores dos céus como dádivas merecidas. Olha isso. Quando não passam de simples caridades dos benfeitores da vida espiritual, conduídos de nossa enfermidade e nossa cegueira. E superestimando méritos imaginários, caímos sem perceber no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. Recordamos-nos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu, quanto possível, os fenômenos físicos ante a miopia crônica das criaturas e aumentou sempre mais a demonstração de socorro à alma humana necessitada de luz. Lembremos do grande mestre do vinde a mim, vós os que sofreis, e colocando-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair a assistência construtiva de mais altos. Porque somente pela pesquisa, com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência, é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos lhes desejamos. Então, Ana fez um belo de um trabalho, contribuindo para a comprovação da imortalidade da alma. E concluindo, meus irmãos, Ana Prado nos ensina que a mediunidade de efeitos físicos é uma ferramenta valiosa para se provar a imortalidade da alma, mas que o seu verdadeiro objetivo é conduzir o ser humano para o Evangelho. Como diz Paulo de Tarso em 1 Coríntios, versículo 13. Os dons espirituais, por mais extraordinários que sejam, sem amor, nada representam. Assim, o maior fenômeno mediúnico não é a materialização de um espírito, de um objeto, de um sistema fono. Não. O maior fenômeno mediúnico é a transformação moral do médium e daqueles que se beneficiam positivamente da mediunidade. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, eu convido a todos a cerrarmos os nossos olhos do corpo físico. E nessa noite, agradecer. Agradecer não só pelo alimento que nos sustentou e nos trouxe aqui, mas agradecer por Pai, por Deus nos conceder a centelha divina de vida. Por Ele nos permitir tantas experiências que nos fizeram hoje seres pensantes, caminhantes, decisores de nossas intenções. Agradecer a Deus pelo amparo que Ele nos coloca, pelas pessoas que nos rodeiam, amigos, parentes, que estão para nos auxiliar no aprendizado. Agradecer, sim, pelas condições econômicas que cada um de nós temos, de podermos nos sustentar, e muitos de nós sustentar a outros.
Agradecer a espiritualidade e a permissão de Jesus, pois eles sempre estão do nosso lado, nos amparando, nos inspirando, nos apontando um caminho, mas deixando cada um de nós escolher por onde queremos seguir. São tantos agradecimentos, Pai, que não cabe dentro de nós, mas que podemos falar uma só frase: obrigado por tudo. E assim, Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade amiga aqui presente, nossos sinceros agradecimentos. E pedimos assim a permissão para darmos por término a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.